Da Comissão de Prerrogativas da OAB Bahia, né? E eu queria que o senhor explicasse, primeira coisa, para quem está estudando direito e para quem não sabe essa situação de prerrogativas do direito, prerrogativas do advogado. O que é prerrogativa? Esse nomezinho, prerrogativa, o que é? Primeira coisa, a gente precisa destacar que prerrogativa não é privilégio. Sim. Privilégio é diferente de prerrogativa. Prerrogativa é um direito que o advogado tem, que na verdade eu digo sempre que é muito mais do que o advogado, é o cidadão. Porque o advogado, ele representa o cidadão. O advogado, ele está ali para tutelar, né, para buscar, melhor dizendo, a tutela do direito do cidadão perante o Estado. Certo. O Estado tutela e o advogado, ele vai ali e representa. Uhum. Tirando ali o seu trabalho e os juizados, que são aquelas causas até 20 salários mínimos, a gente não tem um juiz postulante. Juiz postulante a gente só tem no seu trabalho e o juizado nas causas até 20 salários mínimos. Então, o cidadão, ele precisa do advogado. Sim. Ou um defensor público, que seja, que também é o advogado. Então, o advogado, ele precisa ter ali, para garantir contraditório, ampla defesa, as suas prerrogativas para poder atuar com independência e com o direito para representar o cidadão. Então, prerrogativas nada mais são do que direitos com base e fundamento também em princípios constitucionais que o advogado tem para exercer a sua profissão defendendo os interesses do cidadão. Então, prerrogativa ela tem a ver com o Estado democrático de direito, tem a ver com cidadania. É um conceito muito amplo. A gente não tem um gabarito para definir. Se você colocar aqui 50 advogados, cada um vai lhe dar uma definição, mas certo, todos nesse contexto. E observe que a gente tem as nossas prerrogativas definidas ali no artigo 6º e artigo 7º, de uma maneira geral, como base da nossa lei federal. 8906 de 94, que é conhecido como Estatuto da Advocacia, com muito orgulho. Mas eu digo sempre, eu gosto de chamar de Estatuto da Advocacia e destacar que é uma lei federal. Por quê? Porque às vezes a gente vê algumas autoridades, ou às vezes algumas pessoas na sociedade dizendo assim, não, isso é o Estatuto de vocês, como se fosse feito uma coisa dentro da OAB ali, numa reunião, não. A gente tem uma lei federal, Lei 8906 de 94, uma lei federal, repito sempre com ênfase, que passou e tramitou por todo o processo legislativo, Câmara e Senado, que garante as prerrogativas da advocacia. Então essa lei federal ela se sobrepõe a regimentos de tribunal, ela por hierarquia na legislação, ela se sobrepõe a cartaz de delegacia, a recado de servidor público. Por que eu digo isso? Porque às vezes, o delegado, o investigador, o servidor aqui, o chefe do setor aqui de tal órgão público mandou dizer ou colocou aqui que agora é assim. Não, meu amigo. Isso aqui que você está colocando está indo de encontro a uma lei federal. Perfeito. O advogado ele tem direito e prerrogativa disposta aqui, o artigo 6º, artigo 7º da legislação. Então, assim, a gente não pode perder isso de mente. E a gente, a advocacia, precisa conhecer quais são as nossas prerrogativas. Porque muitas vezes não conhecemos. E buscamos exercer o nosso direito, às vezes sem razão, sim, e às vezes deixar de exercer porque não conhecemos as prerrogativas. E quando a gente conhece e fundamenta com educação, com humildade, com sabedoria, a gente consegue, inclusive, fundamentar, olha, doutor, tá aqui, observe e tal. Agora, quando a gente, mesmo tendo direito, tem uma postura arrogante, soberba, né? E aqui a informalidade do podcast me permite dizer isso, querer chegar chutando a porta, isso só piora a situação.